Boa noite, deusas e deuses. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Afrodite Podcast. Vocês sabem que aqui a gente fala sobre o universo feminino, sobre mulheres protagonistas ou não, que estão no caminho ou não, mas o mais importante é que a gente fala com profundidade, com totalidade e o melhor, que é sem mimimi, sempre com um bom espumante. Hoje eu tô recebendo aqui a Melissa Terres. Ela é professora de arte e aí ela tem mais um monte de outras coisas que eu prefiro que ela conte pra gente. Melissa, seja bem-vinda, obrigada. Obrigada, achei muito chique tentar a introdução, assim, eu achei maravilhoso. Ai, obrigada. Então, Melissa, assim, a Melissa tem apenas 20 anos. Sim. É uma menina, né? Sim. Enfim, podia ser minha filha. Podia ser minha filha. Ela não acreditou, aliás, deixo registrado aqui, que eu acho bem importante, tá? Ela me deu 30 anos. Adorei. Só isso ela já ganhou meu coração. Eu falei de coração mesmo, eu realmente achei. Obrigada. Então, me conta essa história. A gente estava aqui falando, o nosso bate-papo antes de começar a gravação veio numa linha de como é que é hoje sustentar casa, ou filhos que precisam ajudar os pais e tal. E casualmente a Melissa me contou que ela perdeu o pai na pandemia por Covid, né? E que ela precisou protagonizar esse papel aí. E é aí que se começa a mistura de tudo, que tu falou que eu sou professora de arte, que tem várias outras coisas. Foi aí que começou a mistura. Então me conta, vai lá. Assim, eu me formei no ensino médio com 17 anos em 2019. Assim, peguei o finalzinho pré-pandemia, graças a Deus. Graças a Deus, eu ia dizer que você vai estar lá enterrada. Pois é. Mas que não era pra ser, né? Coisa boa. Aí deu problema na faculdade, mas enfim. Eu consegui passar direto, entrei em artes visuais pela URGS, através do Enem. Comecei na licenciatura. Ou seja, ótima aluna, né? Nota 10. Parabéns. Passei em primeiro lugar. Uau! Não, eu sempre fui a nerd da escola. Eu era, assim, a também... menina que adorava ficar lendo, a esquisitinha. Era então, ótimo. assim, a gente tem isso em comum também. Eu também era. Era Embora não pareça hoje, mas eu era. Mas aí, comecei em 2019, saí da escola, fui direto para URGS. Comecei na licenciatura. Não era bem porque eu queria ser professora, mas é porque eu sou de uma família de professor. Então, eu tinha que, levar aquela coisa familiar, pelo menos tentar. Então, em 2020, eu comecei, assim, estourou a pandemia, eu estava no primeiro semestre da faculdade, começou aquela coisa do EAD, de fazer coisa em casa, e eu estava tipo, tô trancada em casa, tô fazendo 18 anos trancada em casa, meu Deus, socorro. Foi aí que eu comecei a fazer os vídeos que eu tava falando pra ti, que eu comecei a criar conteúdo pra internet falando sobre arte. Porque eu sempre fui a nerd, eu sempre gostei de estudar, mas eu sempre gostei de estudar coisa específica. Então, eu estudava muito história da arte, eu sou uma pessoa que gosto muito de falar. Então, eu queria muito falar sobre isso com outras pessoas, mas eu estava trancada em casa. Sim, né? Essa parte foi terrível. Para quem é comunicativo, assim, que nem a gente, é muito ruim. Porque eu assim, realmente, eu sempre falo que para mim foi um período terrível. Porque eu realmente não me aguentei. Assim, eu tive... E daí acabou que eu usei essa coisa da internet para conseguir me refugiar e me comunicar com as pessoas. Era bem pequenininho naquela época, não tinha, assim, olha, quase nada da metade que tem agora. Era bem informal. Mas era um complemento dos meus estudos na faculdade. Nesse meio tempo, final de 2020, quando eu comecei, assim, a engrenar na faculdade, estava tudo dando certo, entrando no segundo semestre, meu pai falece, que foi o que eu contei pra ti. Tá. Ele tinha 50 e alguma coisa, assim, não era muito velho, mas é que ele sempre teve muito problema de saúde. Meu pai era um cara que era, sim, cagando pra saúde. Cagando pra saúde, não ia no médico, não tomava remédio. Sim, daí, sim, a porta aberta pro negócio. A porta aberta, estourou. Aí ele faleceu, uma semana depois de entrar no hospital. Foi uma coisa bem caótica, porque ninguém esperava. Mas aquilo, foi um momento muito foda da vida, mas foi meio que a virada de chave do meu Deus, não vou ter uma família aqui pra sempre, preciso fazer alguma coisa, preciso ir trabalhar, preciso, achar um meio de me sustentar. E foi nesse meio tempo, assim, que eu já estava mais na faculdade. Comecei a dar aulas particulares online e presencial para algumas crianças, assim, de arte, que já era uma coisa que eu gostava. Eu sempre tive muita facilidade com criança. Eu fazia trabalho voluntário quando eu era escoteira no fundamental, na escolinha com as crianças. Sempre tive os meus irmãos pequenos, que eu cuidava deles. E acabou que, nesse vai e vem, aconteceu uma coisa na escola que eu trabalho agora, que teve uma professora que saiu porque o filho dela ficou doente. Foi uma coisa caótica para a escola, eles precisavam de professor, assim, para ontem. Eu já era conhecida porque eu era aluna deles, eu estava dando aula para os alunos deles, e daí me contrataram, e eu tinha, 19 anos. E peguei quase que 30 turmas aos 19. Foi uma bomba, eles me largaram lá e falaram, vai.
E foi a melhor coisa que eles poderiam ter feito comigo. Eu adoro isso. Eu Kelly, né? Sempre digo que eu prefiro o caos. Porque no caos tu te reinventa, tu é obrigada a correr atrás. Foi literalmente que isso. Se fosse uma coisa assim, Melissa, vamos fazer uma introdução, Melissa, vamos não sei o quê. Tu iria assim, sabe, muito lenta. Talvez tu não fosse numa velocidade tão legal como tu foi. E a idade dessa galera, dessas turmas? Eu pego Antes era nível 1, agora é nível 3. Eu pego do nível 3 até o nível 5. São as crianças de 3, 4 e 5. Aí são, 4, 5 turmas para cada nível. Primeiro, segundo, e eu tinha até o terceiro ano. Então, eu pegava dos 3 aninhos até os 8. Tanto que eu dei aula pros meus 2 irmãos. Eu fui professora dos 2. Que amor! Mas isso é legal. É uma marca pra eles muito legal. Sim, tanto que o meu irmão, ele é muito envergonhado. Era muito engraçado, porque eu dei aula pra ele por 2 anos. E os colegas dele me adoravam. E ele era muito, muito envergonhado. Então, chegava na época de prova, os colegas perguntando: e aí, tu sabe a resposta da prova? Sim, total, o que a gente vai fazer hoje na aula? E o meu irmão aqui, ó. Ai, querido. Ai, que amor. Tá, então hoje tu tá nessa escola. Hoje eu tô nessa escola, tô trabalhando com eles já faz... Esse vai ser o meu segundo ano completo. Porque no ano que eu entrei, em 2021, eu peguei, em maio. Assim, quase no meio ali já. Quase no meio, terminando o primeiro trimestre. Então, sim, vai ser meu segundo ano completo. Tá, e aí tu, na verdade, mas tu chegou a fazer alguma coisa, tipo, magistério, alguma coisa desse tipo? Porque direto, né? Eu fui direto. Como eu entrei com 17 na faculdade, quando eles me pegaram para ir para essa escola, eu estava começando aquela coisa do estágio. Então foi como se eu fosse fazer o meu estágio, ao invés de ser meu estágio, foi uma profissão. Tá. Não, tá certo, é que tu entrou para a faculdade direto e a faculdade era de artes visuais. Já é de artes visuais, né? Não me formei ainda. Tá. E aí, o que contempla artes visuais? Assim, me elucida, porque eu sou uma ignorante. Se alguém me perguntar, eu não sei dizer o que é arte visual. Eu já tive que explicar isso para várias crianças e é bem complicado. Mas, assim, é basicamente... Tudo que é uma arte que a gente observa é uma arte visual. Tá. Por exemplo, isso aqui é o logo do teu programa. Isso aqui é uma arte visual, porque é uma arte que a gente está observando. Pintura, desenho, escultura, fotografia, são as artes que são feitas para a gente ver. Tem uma discussão muito forte se teatro é ou não uma arte visual. Na faculdade, a gente não estuda teatro, né? A gente não vê teatro como arte visual, a gente vê como cênica. Mas é algo que a gente vê, então... O meu primeiro vestibular, até, acho que eu nunca falei isso aqui, foi para artes cênicas. Porque eu sou toda essa caricatura, sim, né, assim, e só que daí quando eu descobri, cheguei a fazer o vestibular e tudo, mas quando eu descobri que eu não ia sair da faculdade para a capa da Caras, que eu ia ter, sabe? Tu vai sair de lá e vai pro desemprego, que é muito mais provável. E que eu ia ter que estudar num prédio muito fodido. Eu pensei, cara... o da URGS. Da URGS. Guria, tu sabe que ele tá quase pegando fogo. Olha aí, viu? E eu queria... Daí, assim, passei no teste, porque primeiro tu faz um teste de proficiência e tal, pra ver se tu tem, né? Antigamente tiraram isso no ano que eu entrei. Viu? Olha aí, ó. Mas eu cheguei a fazer, passei tudo certo. Pensei, bom, vou entrar, vou fazer um negócio. Quando eu me dei conta, assim, ó, tá, mas não vai ser isso, amada. Tu vai ter que, vai ter que correr. Estudar. E assim, e muito curso de teatro, e muitos nãos, e muito não sei o quê. Só que era uma época em que eu já tava quase, assim, querendo sair de casa. Mas aí por opção, sabe? Porque eu queria morar sozinha. Então não dava pra ficar nessa espera, nessa coisa muito lúdica, assim. Mas sim, se eu tivesse saído direto para Caras, com certeza. Sim, teria continuado nessa carreira, óbvio. Sim. Mas eu acho legal tu esclareceres isso de arte visual, porque eu também não vejo o teatro como na verdade, para mim é cênico, né? Esse termo, artes visuais, é um termo que mudou muito ao longo da história. Tanto que eu lembro que eu tive uma cadeira que o primeiro texto foi só para estudar as denominações. Antigamente era as belas artes, mas a bela arte era muito relacionada àquela coisa do clássico, do europeu, sabe? Bem antigo. Ai, sim. E aquelas coisas que tu via, isso, é velho que tu tem que ir pra Argentina olhar aquelas coisas lá da, como é que é a Perón lá, né? Tem que olhar essas estátuas e tal, eles achavam que era isso. Meio grega, isso, pois é. Aí saiu das belas artes, foi indo, chegou agora em artes visuais. Aí agora estão criando um outro termo que tem curso que já está adotando ele, que é cultura visual. Olha, mas eu vou te dizer, isso tudo na URGS. Não, na URGS não, mas tipo, meio acadêmico. Tem gente que agora tá se referindo como cultura visual. Mas eu já vou te dizer que
a mim, né, é uma referência bem positiva a URGS chamar de artes visuais, porque a URGS, ela traz um ranço que eu digo assim de ser um pouco mais atrasada, mais lenta. Sim, mas é isso que eu acho legal, porque é de curso para curso. Por exemplo, a gente tem o curso das artes. Tem a galera do teatro, tem a das artes visuais, história da arte, enfim, vai indo. Cada curso vai levando do seu próprio jeito. Tem curso, por exemplo, que é um pouquinho mais atrasado. Por exemplo, a galera da música, eles vão muito mais pra aquela coisa clássica, prova específica, tudo mais. Artes visuais são mais meio termo, assim, vai indo. Teatro é uma galera bem... pra frente. Sim, assim, já é uma galera desprendida, louca. adoro. A galera que toca o louco. É por isso que eu me identificava, assim, porque eu gostava, eu já fazia no colégio, né? Eu sempre fui uma criança que fazia muitas coisas. Então, e eu até hoje preciso ter muitas atividades. Como isso mudou pra ti com a história... eu não quero focar no falecimento do teu pai, mas o evento em si muda muita coisa, certamente, né? No momento em que tu tens que ajudar, porque tu não moras com a tua mãe, né? Não, atualmente não. Eu já saí da casa dela ano passado. Pois é, então já mudou. Mas aí foi uma opção tua que... Foi mais por opção minha, assim, financeira e emocional. Porque eu morei na mesma casa a minha vida toda. Quando meu pai faleceu, eu tava morando naquela casa. Então, assim, não ter me mudado, depois eu tava precisando dar uma arejada, sabe? E daí, na época, no passado, eu já tava bem estável na escola, tava com um salário legal, tava namorando um cara que, assim, ele tinha um salário também, então a gente se mudou junto. Hoje em dia, a gente ainda tá junto, mas ele não tá mais morando comigo. Sim. Mas é, assim... Olha, prova é uma de um independência, relacionamento sabe? maduro também, né? Quer dizer, dá pra tentar ficar junto, mas também pode não ficar junto e continuar junto, né? Vocês entenderam. Sim. Né? Mas porque a gente tem muito isso também. Ai, não vai morar junto, aí depois, se não dá certo, tem que separar. A gente não precisa isso, tá? Dá pra recontratar. É tipo que nem eu falo, né? Dá pra recontratar a relação. Mas foi uma época bem legal, assim, de sair da casa da minha mãe, porque era como se eu estivesse finalmente virando adulta. Eu tava, assim, com 20 anos, eu vou fazer 21 agora. Já tinha feito 20, eu já tinha meu salário, mas eu tava ainda morando com a minha mãe, tava, tipo, ajudando ainda, tendo a mesma vida de quando eu era, sabe, adolescente. Mas olha, eu vou te tava falar... legal pra mim, sabe? Guria, eu vou te falar uma coisa. Tu tens uma coisa que me orgulha, assim, de um jovem, né? Ai, eu pareço uma velha falando, mas enfim. Na verdade, me orgulha que pouquíssimos jovens com a tua idade têm essa... Eles até podem dizer, eu quero sair da casa dos meus pais. Só que eles querem sair, assim, o pai bancando, a mãe bancando, né? Vida fácil. Tu não, entendeu? Tem um protagonismo e isso é totalmente Afrodite, né? Muito poder feminino. Tu tem um protagonismo de decidir fazer isso aos 20 anos e ainda não somente fazer e tentar junto com o relacionamento, mas acho que assim, o fato de ajudar financeiramente a tua família te dá uma maturidade que... Cara, ali na frente, tu vai estar correndo, ó. Na verdade, essa coisa até de sair de casa foi pensando também na ajuda financeira da minha família. Porque morando com a minha mãe, eu era mais uma que ia estar lá, tipo, usando gás, usando água, usando comida, tipo, sabe? Eu podia até estar ajudando financeiramente. Mas era muito melhor pra eles eu estar fora do que eu estar dentro. Sim, porque tu saberia abrir mão de coisas que, na verdade, eles, até pela diferença de idade, ficaria um pouco mais difícil. Sim. Gente, isso é assim, sério, é muita admiração, de verdade, parabéns. Obrigada. Porque eu critico muito isso hoje. Eu acho que os pais, eles perderam essa coisa de jogar o filho no mundo, sabe? Que se tinha antigamente. Sim, é isso também que tu tem que dar parabéns também pra minha mãe, porque a minha mãe é uma mulher, nossa senhora. Eu chego a brigar com ela, mas ela Como é é que é o muito nome foda, dela? a Luciana. Parabéns, Luciana, porque assim, ó, tu foi foda mesmo. Porque, na verdade, quem encorajou essa guria aqui foi tu. Quem deu essa força interna, esse poder pra essa guria foi tu. Porque, cara... Sim, ela nunca foi de passar a mão, ela sabe. Ela foi, tipo, vai, ela é psicóloga. Tipo, então, vai. Viu? Tamo junto, é isso aí. É o que eu penso. Eu não vejo isso hoje. E eu queria... saber de ti como é que tu percebe isso hoje nessas crianças pegando esse grupo, porque tu pega um grupo de um intervalo bem grande, né? Vamos pegar aí dos 3 aos 8, né? Poxa, eles mudam bastante, né? Sim, eu vou acompanhando. Pois é. E os pais? Porque assim, ó, o que eu sou psicóloga de formação, mas eu atuei muito mais em gestão de pessoas e recursos humanos e tal. Eu nunca fui muito do consultório. Eu gostava mais do coaching e daí por isso fiz a formação e tal. Mas atender crianças jamais não é pra mim. Porque, na verdade, eu tenho uma teoria
podem dizer o que for, e eu sou mãe, e eu estou inclusa nesse grupo, tem que cagar pau os pais. Não são as crianças. Porque se uma criança faz uma merda é porque ela viu, ela aprendeu, ela foi permitida. Isso é uma realidade para ti na escola? É bem complicado. Porque, assim, a escola que eu trabalho hoje em dia é uma escola que tem um grupo muito variado de pais, mas é uma escola que, assim, financeiramente, todos os pais têm uma vida financeira muito parecida. Eles são, sim, classe média alta, têm um bom poder aquisitivo. E eu vejo que tem um grupo, assim, de pais que eles são muito permissivos, que são muito crianças que são filhas únicas, ou pais, assim, divorciados que ficam naquela coisa do tipo, eles estão brigados entre si e acaba que a criança fica no meio. Então, grande parte dos problemas que a gente tem na escola, assim, que os professores têm que resolver, vem de casa. É muito complicado de resolver isso. E aí, fica quem é que fala? É tu que chama, por exemplo, assim, numa avaliação? Eu não, porque eu sou... A gente chama de especializada. Eu tenho, tipo, um período com eles. Mas quem chama normalmente é a professora titular, que é a professora da turma. Se é uma coisa muito grave, muito séria, por exemplo, a criança tem um problema de aprendizado, ou tá tendo problema sério em casa, chama a professora e a coordenação ou o setor de psicologia junto. A escola onde eu trabalho ainda tem um setor de psicologia, assim, bem formado, que ainda pega junto, ajuda. Legal. Mas é bem complicado resolver isso em sala de aula, sabe? Porque são coisas que, por exemplo, a criança tá tendo problema X na casa e daí vem e chega agressiva na escola, a gente não sabe por que tá acontecendo e vai ver uma coisa que nem é na escola, é lá em outro lugar. Não, e daí eu fico pensando assim, ó, tu chamar os pais, se me chamassem e eu tivesse algum problema, fosse ele, de que natureza fosse, eu falaria tudo. Eu diria a verdade. Olha, tá dando BO direto, tá uma merda, tá isso, tá aquilo. Por isso que a criança tá refletindo. Claro, né? Eu tô dizendo assim, ó, eu não deixaria chegar nesse ponto, porque, na verdade, eu sou muito chata, eu acho assim, nesse sentido, sim, eu acredito que a gente tem que proteger, porque assunto de adulto é assunto de adulto, assunto de criança é assunto de criança. E dá para fazer acordos, dá para fazer várias coisas, né, com as crianças, sem infantilizar, mas também não dá para trazer a criança para um mundo que assim, daqui a pouco ela tá vendo o pai e mãe baterem boca e ela tá reproduzindo. E aí, a pessoa chega... vamos supor, eu mãe, né? Chego pra falar contigo como professora e fico com vergonha de dizer que eu bato boca. Eu não teria, tá? Porque eu realmente... Não, mas é bem comum, assim, porque o problema é tu pensa que o pai é um ser humano. Um ser humano, assim, que precisa de uma maturidade, ele precisa pensar. É muito difícil tu admitir pra outra pessoa, ainda mais a mãe do teu filho, que tá tendo problema. E, tipo... sabe, chegar no ponto de que a professora do teu filho tá percebendo que tu tem um problema, é porque realmente a coisa tá fora do controle. É o que eu sempre acho. Quando estoura na escola, aí é que eu acho que é um problema. Eu vou te dizer, porque enquanto tu tá em casa, tu sabe que tu tá ali, tu tá gerenciando a coisa, mas quando chegou na escola é porque ou agrediu, entre aspas, ou teve alguma... né, questão com um colega, e eles sempre, eles são muito sintomáticos e muito claros, né, a criança, ela não consegue... ela sabe muito falar. E por isso também gosto de criança. Eu gosto de criança muito disso, porque eles são muito, assim, eles verbalizam tudo. Até aqueles dias, assim, que eu chego na escola, que eu pareço uma doida, eu tô feia, eu tô xoxa, eu tô capenga. Eles vão falar que tu tá xoxa e que tu tá capenga. Isso é legal, né? Porque falta isso no ser humano, assim, no adulto, né? O adulto, ele por uma condição, e aí eu não sei se histórica ou até cultural mesmo, a gente teve que... familiar e educacional, pensando aqui, eu acho que a gente foi sendo assim, ai, não, isso não pode falar, aquilo não pode falar, né, se o fulano tá assim, tá assado. Eu já sou tão sincericídio, assim, né, que eu falo que eu digo mesmo, porque, poxa, se a professora me pergunta, eu digo, né, o que eu tô achando. Claro, é que existem formas e formas de falar, e antigamente a gente não tinha, e antigamente, tô falando da minha época, não se ensinava assim, olha, tem um tom para falar as coisas, né, tu via pelo exemplo. Era muito isso. E esse teu conteúdo que tu produz, qual é a proposta dele? No caso, na internet, no Instagram? No Instagram, isso. A proposta dele é trazer um pouquinho, assim, para fora da sala de aula, questões da história da arte. Eu trabalho muito com vídeos, assim, curtinhos, 1 minuto e meio, que seja alguma coisa que a pessoa tá... É como se fosse um TikTok. Tu tá vivendo a tua vida e do nada vem um conteúdo, uma informação e tu, uau, que legal. Sim, até pra poder pegar. Sim, pra conseguir pegar e não ser aquela coisa, tipo, maçante. Tipo, vem aqui que eu vou te dar uma aula. São curtinhos.
Eu gosto muito das pequenas curiosidades, tipo, quem foi a moça que Botticelli pintou no quadro Nascimento de Vênus? Ou o de hoje, que é a relação do Leonardo da Vinci com o retrato feminino. São coisas curtinhas, mas que podem tipo, agregar a pessoa, assim, a cultura da pessoa. Sim, e desde muito cedo, né? Porque daí, assim, não só pais vêm, enfim, e os teus views, eles são... As crianças que já são um pouco mais velhas, assim, assistem, gostam. Já aconteceu. Já? É a coisa mais engraçada. Já aconteceu, assim, de eu ter aluno meu assistindo os vídeos no Instagram e eu receber uma mensagem através da conta do pai. Coisa mais bonitinha. Ai, que amor! E isso ou é eles muito chegar fofo. em mim na escola e comentar, tipo, eu sabia que eu vi teu TikTok. E deu... TikTok? TikTok. Sim, Sim. aquela coisa. É bem legal. Tipo, foi algo que tu te encontrou. Foi, pior que foi. Porque tu disse que foi uma forma de conseguir te comunicar e tirar todo esse conteúdo que tu tem em ti, né? Na verdade, não é tirar, mas compartilhar esse conteúdo com as pessoas. E passou a pandemia e tu continua. Sim, porque virou um hobby, sabe? Se eu não tô... eu estudo muito, se eu não tô achando e nem tudo que eu estudo dá pra chegar na sala de aula. Então, se eu não tô conseguindo compartilhar, parece que tem uma coisinha faltando, sabe? Uma coisa meio de artista. Eu vejo muito meus amigos que são mais de produzir arte mesmo, assim, de desenhar e tudo mais. Que se eles não estão desenhando, eles não se sentem completos. Eu sou assim se eu não tô produzindo vídeo. Se eu não tô, assim, fazendo aquela minha coisa do hobby, eu tô, meu Deus, tem alguma coisa faltando. É muito legal. E tu acha que isso é pela questão do visual? Porque, vamos supor assim, eu assistindo a um vídeo, eu capto melhor do que daqui a pouco uma aula que é aquela coisa teórica e que fica ali pensando agora em condição de aprendizagem mesmo, sabe? De evolução. Eu acho que... Acho não. Eu certamente aprendo melhor pela questão visual. Também sou muito assim, e tanto que é por isso que, pra mim, pessoalmente, é bom fazer os vídeos. Porque eu tenho muito isso de eu estudar e eu precisar estar observando o que eu estou estudando. Se eu estou falando e eu estou olhando para a imagem ao mesmo tempo, eu estou, parece que, ressignificando aquilo que eu aprendi. E eu vejo isso muito nos meus alunos, porque eu faço esses vídeos, mas em sala de aula é uma coisa parecida. Eu estou lá mostrando as imagens, apontando, eu estou pegando uma canetinha, estou circulando tudo, e eu vejo que eles gravam melhor também assim. Então é uma coisa muito visual, sabe? Das artes visuais. Claro, não, mas é que eu fiquei pensando porque eu sou muito visual. E eu sou, assim, eu sou muito da coisa da fotogenia, assim. Eu te olhei uma vez, eu vou lembrar de ti e mesmo que a gente não tenha conversado, eu vou falar assim, mas espera aí, conheço ela de algum lugar, sabe? Porque isso é muito forte, minha memória é muito boa, assim. E não só a memória fotográfica, mas a memória com números, telefones, coisas desse tipo, assim. Mas já não acho que eu seja uma pessoa tão das exatas. Eu sou realmente, né, mais das humanas, essa coisa dos relacionamentos, enfim. E na escola, quando tu percebe, assim, porque o que me chamou a atenção é que tu pega um intervalo grande, sabe? Normalmente as professoras pegam, tipo, ou de 3 a 6 ali, 3 a 5, e aí, ou então, depois que vai até 8. Como é que tá o ensino fundamental hoje? Que, aliás, é uma coisa que eu não sei. Me falaram outro dia que ele tá dividido em 2. Sim, mas isso aí já faz tempo. É o Sim, fundamental... mas sabe quanto tempo faz que eu saí do ensino fundamental? Não precisa falar, né? Tá, Tô brincando. eu acho que era assim quando eu tava. Eu não tenho certeza porque eu não prestava atenção. Tá. Mas, enfim, hoje em dia o fundamental é dividido em 2 etapas. O fundamental 1, que é do 1º até o 5º ano, que é quando eles têm aquela professora que vai estar lá, que vai ensinar um número X de matérias, que das matérias que ela não ensina vai ter outros, que no caso são os outros. Tá. E daí tem o fundamental 2, que é quando vem vários professores, um professor para cada matéria. E daí virou até o 9º ano. Isso, que é do 6º Tá. até o 9º. Eu cheguei a pegar o 9º ainda. Então, é do 6º até o Olha, 9º. muito jovem, né, gente? Uma menina. Eu fui o primeiro ano de 9º na minha escola. Por isso que eu entrei mais cedo, por isso que eu me formei com 17. Eu ia dizer, eu me formei, na verdade, com 16, mas porque na verdade, eram só 8 anos de ensino fundamental, e eu entrei com 6 anos na primeira. Eu faço aniversário em janeiro, então, assim, fiz aniversário e entrei na escola, então, assim, e aí terminei muito cedo, porque eu nunca rodei, enfim, essas coisas todas. Mas a escola, ela é um período de socialização para mim, que eu ainda não sei te dizer, mas quero a tua opinião. O que será que pesa mais nessa fase? É aprender a socializar, aprender a ver a diferença do outro,
aprender que o outro tem hábitos familiares diferentes, né? Entre outras várias coisas que a gente vive na vida adulta. Ou o conteúdo em si. Aí a gente tem que pensar que eu sou dos dois lados. Eu sou da educação infantil, da escolinha e do Fundamental 1. Essa coisa da socialização, a gente trabalha muito na educação infantil. Então, tipo assim, eu não vou chegar lá na educação infantil e falar pra eles, olha aqui, isso aqui é uma pintura do Van Gogh. Não, eu posso até mostrar, mas a gente vai trabalhar isso de uma forma de uma brincadeira, onde eles estejam juntos, eles têm que respeitar o próximo, ou até uma pintura coletiva. E assim a gente vai indo. Então, aí é uma fase que a gente tem que trabalhar muito a socialização. Pensando em alunos que trabalharam a socialização, a gente vai para o Fundamental 1. Que daí a gente pega alunos que, ao mesmo tempo que eles estão assim, aprendendo ainda a diferença entre si, eles já têm uma base e a gente consegue começar a colocar um conteúdo. E daí, no Fundamental 1, é sempre muito colocado a questão da alfabetização. A alfabetização é uma coisa muito importante. Tanto que, assim, eu pego até o 3º ano. O 3º ano é o primeiro ano em que tu consegue rodar uma criança por ela não estar alfabetizada. Então, é muito importante. Tudo que a gente faz até o 3º ano é meio que ao redor da alfabetização, principalmente no primeiro. Primeiro ano, a gente trabalha muito a questão do desenho para ajudar a criança a ter força no lápis. Então, é tudo muito bem pensado, sabe? É um eixo que tu vai indo. Porque eu vejo, assim, que ali nessa educação infantil, eles apertam do jeito que eles querem, as canetinhas em 2 dias ficam destruídas, né? Eles apertam com muita acaba tudo muito força. fácil. Mas eles têm uma coisa... eu vejo a questão da socialização, eu falo... pegando, assim, a experiência do meu filho. Mas talvez porque ele seja, né? Ele seja um menino que tem essa necessidade de socializar. Então, assim, ele gosta de ir à casa dos colegas, né? E ele é jovem, pensando assim, para querer. 5 anos. Mas ele quer o retorno. E aí a gente entra no que eu tava te falando da diferença das famílias. Que é como é que eu vou explicar para uma criança de 5 anos e meio, 5 anos e 6 meses, sei lá, né? E 7 meses, desculpa. Como é que eu vou dizer para ele que, na verdade, o funcionamento daquela família é diferente e ele vai me perguntar, como já aconteceu, mas eu fiquei lá, eu dormi lá, por que ele não pode dormir aqui? É incompreensível. Assim, para mim é algo... eu não sei, é uma coisa que não é palpável, sabe? Para conseguir explicar é difícil. Com criança, isso é uma coisa muito complicada, porque quando tu trabalha com criança, tu tem sempre que pensar que eles não abstraem. Se tu for falar de uma coisa muito, assim, louca, abstrata, um conceito muito... eles não vão entender. É tudo muito concreto, né? É muito né? concreto. Então, se tu for explicar alguma coisa, tu tem que explicar com as palavras certas. Tu não pode ter... Tu tem que ter um filtro, mas tem que ser um filtro pensando. Se eu for abstrair, se eu usar meias palavras, essa criança não vai entender. Então, é bem complicado. É realmente bem complicado. Será que daí, nesse sentido, a literalidade, ela é melhor? Dependendo da situação, sim. Por exemplo, se a gente estiver falando que teu filho quer ir num casal, na casa de pais divorciados, é muito melhor tu chegar lá e explicar do que o teu filho depois perguntar e ficar questionando. Então, é bem melhor tu realmente ser, assim, bem limpo, dependendo da situação, claro, bem limpo do que ele ficar se questionando. O que eu acabei passando foi, ele me pediu pra ficar na casa de um colega, a mãe disse, o colega vai adorar, né, enfim. E aí mamãe, agora eu quero o retorno, uma coisa natural. Quero que ele venha aqui em casa. E aí o que aconteceu foi, a mãe disse, o fulano ainda acorda à noite, não sei se ele não vai incomodar vocês, enfim... Claro que eu não vou ficar entrando, né, nos detalhes tão pequenos de nós dois de uma família. Daí eu fiquei, tá bom, ok, né? Entendi que não. E aí, quando ele me disse, tá, e aí, mamãe, né? E tal, eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. A mamãe dele disse que não dá. Ela disse que ele ainda não pode, que ele ainda não consegue. Foi a única coisa que eu consegui. Aí a criança vai ficar muito, assim, se questionando, porque, meu Deus, como assim eu consigo, meu coleguinha não consegue? Pois é. Mas eu ia falar o quê? Tu imagina, eu vou dizer o quê? Eu pensei, na hora eu fiquei pensando assim, eu vou dizer, a mãe dele não deixa, vai ficar ruim. Porque daí ele vai projetar nela. Vai projetar nela. Uma raiva, uma coisa do tipo assim, é ela que é a bruxa? Tipo, algo do tipo, né? Mas assim, mas aí não, aí a mãe, sabe? Fiquei... eu acho que nessa situação teria, assim, pensando, é muito melhor tu filtrar um pouquinho.
Tipo, por exemplo, a mãe dele falou que é melhor não, mas é melhor não por quê? Aí tu pensa, o que essa criança vai conseguir entender? O que eu posso passar para ela que seja compreensível e que ao mesmo tempo não constranja, por exemplo, o amiguinho? Então, é essa que é o doido de trabalhar com criança, porque tu tem que estar o tempo todo pensando o que tu vai falar. Porque, assim, o que acontece? Como eu sempre tive uma educação muito literal, eu tenho que encontrar formas. Só que, ao mesmo tempo, o meu filho, ele é literal. Ele é. Sim. Então, eu fico pensando também, se eu começo a enfeitar muito, ele já desconfia, entendeu? Sim. Ele já me olha com uma cara de quem diz assim, ih, ela tá dando volta. Tá te enrolando, tá te tipo enrolando. Assim, tá ficando ruim pra mim, né? E aí eu fico mal. Porque eu penso assim, cara, se o meu jogo com ele é limpo, eu prefiro dizer o seguinte, não dá, a mãe dele não deixa ainda, ou a família ainda não tá preparada, ou vão viajar. Só que assim, aí ele parou de falar. Eu acho que ele ficou assim um pouco chateado, mas como eu deixo ele ir, então isso dá uma amenizada. É melhor. Então, assim, o que eu vou tentar fazer, na verdade, que eu fiquei pensando esses dias como estratégia, é que ele foi pra brincar, pra depois voltar pra casa, tá? Só que ele acabou querendo dormir. O colega convidou e me ligaram, me pediram e eu deixei. Sim, tudo E certo. tudo certo, né? Só que é tentar trazer o colega. E aí, mas eu vou te dizer o seguinte, por que eu te perguntei da história dos pais e dos problemas que aparecem? Porque, na verdade, um dos colegas que já esteve lá em casa por poucos minutos, te digo assim, 20 minutos no máximo, disse que queria ficar para dormir. E a mãe disse, não, a gente vem outro dia e tal. Eu até entendo, porque realmente a gente não havia combinado nada. Mas me coloquei a pensar se, nesses dois casos, não é muito mais uma questão dos pais terem dificuldade de desprendimento. Tipo, porque eu sou a diferentona, tá? Eu sou a desprendida. E do que a criança em si. Porque também é uma possibilidade. Porque, assim, pensando que eu trabalho lá na educação infantil 3 aninhos, a gente tem aquela fase de adaptação em que a criança tem que começar a se adaptar a ficar na escola, ele tem que começar a se desprender dos pais. O que acontece muito é que a criança em si, o pai em si fica mais inseguro o tempo todo pedindo mensagem, ou o filho chora, ele acha lindo, ai, que lindo que ele quer ficar comigo, que lindo que ele não quer ficar na escola. Socorro, tem horror. Então, é caso por caso, realmente, assim, é bem complicado. Eu vou te dizer porque, no meu caso, eu não pedi fotos nem nada, né? Claro que eu adorei receber, achei o máximo, ver os amigos brincando, aquela coisa toda. Só que eu não sou uma mãe... talvez assim, muito mais na linha da Luciana. Eu sou uma mãe bem assim, e ela é psicóloga também, sim, ela né? É psicóloga. Então, assim, é muito mais do tipo, cara, vai pro mundo, né? Tipo, tanto é que eu falei pra ela, ó, eu durmo sempre com o celular no silencioso, mas vou deixar o celular ligado, né, no alto, pra qualquer coisa. Tu me avisa, enfim, mas tipo, ele... Eu estava falando agora, eu estava pensando em uma palestra que a gente teve lá na escola onde eu trabalho. Uma coisa muito legal da escola que eu trabalho é que eles realmente, assim, eles investem muito nessa questão da palestra. E uma palestra que a gente teve era de uma médica... Eu não vou lembrar o termo técnico, mas é a galera que estuda aquela questão do cérebro, como é o funcionamento, como se desenvolve. Sim, da questão da neurociência. Isso, ela era uma médica neurocientista. E ela estava mostrando pra gente como estava se desenvolvendo o cérebro das crianças e também dos pais por causa da pandemia. Tu tem que pensar que, assim, o teu filho tem 5 anos, os colegas deles têm 5 anos, mas eles, na questão do desenvolvimento, eles estão 2 anos atrasados por causa da pandemia. Então, por exemplo, a minha irmã tá agora no 6º ano. Sexto, ela tá indo agora pro 7º. Eu tenho sempre que pensar que a minha irmã, ela parou o desenvolvimento dela 2 anos atrás, porque ela ficou 2 anos presa em casa. A socialização dela parou 2 anos atrás. O vai pro mundo dela parou 2 anos atrás, porque ela ficou um tempo presa em casa. E isso é uma coisa que reflete muito nos pais. A neurocientista estava contando o caso de uma... que aconteceu lá na escola, onde a filha dela estava tendo aula, em que a filha dela tá lá no 7º ano, eles estavam tendo uma... Como é que era? Eles estavam tendo um passeio, e nesse passeio teve pais que pegaram o carro e foram atrás do ônibus. E as crianças achando isso lindo, isso o máximo, não estavam nem com vergonha, sabe? Então, tu tem que pensar sempre que teve o atraso da pandemia, essas crianças estão atrasadas, esses pais ainda não perceberam que as crianças cresceram, porque as crianças estavam até agora presas em casa. Tá, mas é que daí eu tô pensando o seguinte.
A gente pode... Será que ela fez uma correlação de crianças que ficaram em casa e não perderam isso? São crianças que não se desenvolveram, que elas não tiveram, assim, aquela coisa de aprender a se desvincular dos pais. Eles passaram muito mais tempo do que eles deveriam em casa com os pais. Mas e o meu filho que passou esse tempo todo? Mas é que tu é uma mãe que já tem essa predisposição a ficar desapegada. Ah, Se tem um tá. pai que já é disposto, já tem aquela coisa de ficar muito apegado ao filho, é o que acontece lá na minha escola. Eles têm muita dificuldade de largar o filho porque eles ficaram 2 anos a mais do que deveriam presos em casa com os filhos. Então, essa coisa de cortar o cordão é muito mais difícil depois da pandemia. Eu até, às vezes, mas bem às vezes, eu me questiono assim, nossa, gente, será que eu não sou desapegada demais? Só que aí, sabe o que eu acho? Eu sou filha de pais que foram desapegados nesse sentido. Tipo, vai pro mundo. E aí, cara, eu pensei assim, pô, é isso que eu quero pro meu filho. Eu quero a mesma coisa. Porque falo pra todo mundo, repito, e tu deve ver muito isso lá, as crianças que os pais fazem uma bolha no entorno. Até assim, ó, em apresentação de escola, tu vê que daí é aquele que se desenvolve mais, aquele que se solta mais, aquele, sabe? Por quê? Porque ele é incentivado, entendeu? Eu já me questionei, sim, muitas vezes, obviamente, mas quando eu comparo com os outros, eu tentei, durante a pandemia, assim, ó, ter pessoas em casa pra fazer atividade com ele, por exemplo, 3 vezes na semana. Pra ele não ficar sem nada. Porque eu sou zero lúdica. Zero lúdica. Eu sou do concreto. O que é o meu concreto? Vamos limpar a casa, vamos, varre isso, varre aquilo, entendeu? E a criança precisava de coisas lúdicas, né? Então, eu vejo que talvez isso, talvez o fato de ele ter a casa da minha mãe, que tinha todo, sabe, espaço, pátio pra ele brincar, pra ele fazer essa parte lúdica. Ele sai um pouquinho do ninho, né? Ele saiu muito do ninho. Eu fui, isso é bom. eu fui uma pessoa que cagou pro Covid. Assim, real. Mas o que eu falo quando eu tô dizendo isso? Eu falo que eu acredito muito no poder da mente, no poder daquilo que a gente atrai pra nossa vida, tá? Então, assim, ó, se eu disser que eu quero tal coisa ou que eu vou em busca, eu acredito que o universo vai trazer pra mim. Essa é a minha crença. Respeito as outras crenças, enfim. Então, eu sempre disse que estávamos imunizados, porque a nossa imunidade psicológica, mental, ela nos garantiria uma imunidade física. E eu realmente acredito, porque passaram-se todos esses anos e nenhum dos 3 pegou. Vocês chegaram a fazer vacina quando começou? Sim, eu fui uma das primeiras, né? Porque profissional da saúde é uma das primeiras. Então, eu já fiz 4 doses. E assim, eu só usei máscara quando alguém me obrigou. Tipo assim, pra entrar no supermercado, que daí já não ia, porque já peguei nojo. Me irritava, sabe? Porque eu me sentia sufocada. Eu achava aquilo mais anti-higiênico e mais cheio de bactéria do que não sei o quê. Então, eu fui muito, muito militante, assim, contra essas medidas, né? Não estou dizendo que elas não eram necessárias. Eu estou dizendo que eu tenho uma crença e que se ela se confirmou ou não, eu sei que ela se confirmou, porque eu acredito nisso. Então, meu filho, ele não ficou trancado, sabe? Ele não, até porque eu não aguentava. Eu não tinha... Eu pensava assim, ó... Ou ele ficava o dia inteiro vendo desenho, e eu controlo o tipo de desenho que vê. Ele não mexe com videogame, com tablet, com celular, nem com controle da TV. Então, porque eu acho que não tá na idade ainda. Ele ainda precisa desenvolver coisas da idade dele. Não sei se eu tô certa pela idade. Porque eu sei que daqui a pouco ele não vai mais ter essa opção. Daqui a pouco é uma fase também muito corpo, né? Muito mais importante desenvolver tudo do que aqui. Pois é, e essa coisa do desenho, sabe? Essa coisa assim, ele vem daí, ele faz um desenho e aí o desenho em que eu estou tem cílios. Eu acho um amor. Aí eu digo, gente, mas o que é isso? Ele falou, ué, teus cílios? Né? E ele fala,
Tu não vai hoje lá no teu podcast? Tu não vai... Pode ser que, por conta de eu ser muito prática, eu ser muito madura, muito assim, ele seja também... E aí eu te digo assim, tá, se ele tiver faltas ali na frente, ou excesso de limite, porque eu sou uma mãe bem chata com isso, bem militar quase, eu acho que é mais fácil tu tirar um pouco dessas coisas que as mães colocam do que tu colocar um limite numa criança que não tem. E tu tem essa realidade hoje na escola, tipo, crianças criança que não tem limite. Que, tipo, não entende o significado do limite. Tipo, olha só, a tua liberdade termina aqui, que é onde começa do teu colega. Sim, era aí também que eu tava falando da pandemia. A gente tá tendo agora muito problema com crianças que tiveram a fase da socialização bem na época do lockdown. Porque eles não conseguem mais compreender que tem um outro, que o outro precisa ser respeitado. Eles ficaram acostumados a ficar em casa e ter todas as suas vontades sendo feitas, porque era muito mais fácil fazer a vontade da criança do que ter uma criança ali chorando o tempo todo. Então, é uma coisa bem complicada, é uma coisa assim que... pensa que a gente tem 30 numa turma, como é que a gente vai fazer 30 vontades ao mesmo tempo? Pois é. Ai, guria do céu, guria do céu. Eu acho que hoje, quando eu falo que em restaurante tem criança com tablet, com celular e tal, mesmo que a gente não tivesse passado pelo lockdown, e antes disso já tinha, né? Teria, sim. Mas eu vejo que é muito mais fácil isso do que tu explicar. Claro que é muito mais fácil. Tu vai lá e soca o troço, a criança para de falar, entendeu? Só que eu acho que não é o que vai desenvolver, porque esses estímulos... Eu recebi uma psicóloga infantil aqui, e ela disse que a maior dificuldade é porque eles estão sendo expostos muito cedo e quando eles nem estão ainda com toda a formação pronta para aquele monte de estímulo visual. Sim. Que é essa coisa do desenho, sim, não, é o tempo cor, todo. luz Eu lembro de uma criança lá na escola, que a criança tinha 3 anos, e ele estava acostumado a ficar na frente da tela e ter alguém dando comida na boca dele. E ele chegou na escola, ele achou que ia ser a mesma coisa. Pra aquela professora daquela criança conseguir convencer a criança a comer com a própria mão e não ficar na frente da tela... mas alguém uma dá comida? Eu falei, nossa, amiga... Parabéns, porque foi assim, eram uns 2 meses de... Eu já tenho outra questão, que é assim... então quer dizer, tu tem um filho que... tu não faz... tu não monta uma mesa pra vocês jantarem, aquela coisa de família margarina. Não, e nem vou fazer. Teria voltada, né? Não, o que acontece? É que o meu filho passou por uma situação, eu acho que até legal compartilhar aqui, e aproveitando essa questão que a gente está falando de educação e tudo mais, e eu sempre me uso muito de exemplo para as pessoas entenderem que eu sou uma pessoa de verdade, não é? Porque senão fica muito assim, olha lá, que legal, olha isso, aquela coisa. Não, eu enfrento também dificuldades, né? Ele começou a ter medo, inicialmente era só um incômodo com o vento. Um incômodo. Ele meio que reclamava, assim, fecha a janela, sabe? E isso foi aumentando. Mas era com o barulho ou era com a sensibilidade na pele? O barulho. O barulho e ver as árvores balançando. E aí, num primeiro momento, eu pensei assim, de repente ele viu aqueles desenhos em que daqui a pouco alguém sopra um vento e aí uma casa se destrói. Alguma coisa mais psicológica. Isso, porque eu pensei assim, vamos dar uma investigada nisso. Daí perguntei pro pai dele, e aí, ele tá vendo coisas assim e tal? Não tá vendo. Daí eu falei, bom, então não é isso? Tá. Aí teve um dia que ele começou a correr dentro de casa, assim, sabe? E dizer, fecha tudo, porque eu moro num lugar alto. E além de ser alto, é como se fosse... É no 9º andar, mas tem 3 de garagem, então assim, fica tipo como se fosse 12º. Então, qualquer mini ventinho já começa aquele barulhão, né? Daí, ele já começava assim, fecha. E aí, como na sala a janela é grande, ela bate, né? Uma com a outra. E aí, ele começou a chorar, mas num nível que eu falei assim, cara, pelo amor de Deus... Daí, assim, eu como mãe, nessa hora, não interessa se tu é psicóloga, se tu é a puta que pariu, assim, tu não sabe o que fazer. Porque eu olhei pra ele, eu tentei abraçar, não deu, não consegui.
ele gritava, ele só dizia, para o vento, para o vento. E eu dizia, eu não tenho como parar o vento é da natureza, meu filho. O vento é bom porque ele ajuda aqui a trazer, né, trazer aquilo, a gente precisa do ar, as plantinhas também precisam disso. Aí comecei assim. Gente, assim, ó. E aí esse dia foi bem impactante pra mim, porque ele ficou... Sim. Ele ficou assustado também, né? E ele dormiu de cansado. Sabe, de tanto chorar. Passou uma semana, aí a escola me mandou uma notificação, assim, no aplicativo, que ele tinha se desorganizado com o vento. Eles estavam no pátio, teve o mesmo vento, mas ele se desorganizou de uma forma, assim, sabe? E que ele, na verdade, não conseguiu ele só conseguiu jantar depois dos colegas, ele fechava as orelhinhas, assim, e que foi bem punk. Aí, por isso que eu te digo, quando a escola sinaliza, tu não pode simplesmente pegar e dizer, não, eu sou psicóloga, eu sou fodástica, eu sei o que o meu filho... Não, peraí. Daí eu pensei, se eu não investigar, eu vou estar sendo negligente, né? Então, no mínimo, vamos avaliar. E ele foi para uma avaliação, tá? Só que aí eu acho que entra uma coisa que os pais não fazem, que é olhar também como é que tá o comportamento do pai e da mãe da família. Eu vinha de 3 meses de uma consultoria em que ele mal me enxergava, porque eu trabalhei muito. Sim. Eu chegava, ele já estava dormindo. E ele ficou muito mais com o pai. Então, assim, quando ele me via, eu vi que teve um afastamento, eu senti isso. E foi bem quando teve esse aumento. Tá, daí eu guardei essa informação pra mim. Levamos na terapeuta, primeiro ela fez uma avaliação conosco. E, assim, na linha que ela segue, precisa ter essa coisa de uma refeição em família, a criança ver a mãe no papel de montar uma mesa para fazermos uma refeição juntos, enfim, qual é a linha e que tal. ela segue? E aí né? Escutei aquilo e fiquei assim. Aí ela, não, eu tô falando algumas coisas assim que eu tô percebendo, né? Fomos eu, o pai dele. Aí assim, pensem. Eu saí de lá e falei assim, primeiro lugar, se eu tiver que acordar de manhã para fazer... Eu não tomo café da manhã. Eu vou estar fazendo um teatro que ele vai perceber, que é fingimento. Eu não tenho hábito de sentar à mesa para fazer uma refeição. Vai ser tu, né? E aí, outra coisa, eu vou estar me violentando. O que vai ser pior? Eu me violentando e depois ficando puta, de mau humor, que ele também vai sentir. Ou a gente tentando fazer um meio a meio, sabe? Tá, daí, ok, ela terminou a avaliação, enfim, teve uma indicação de ele permanecer, pelo menos por um tempo, em psicoterapia, mas a decisão daí minha e do pai dele foi de que ele não faria. Por quê? E eu acho legal até explicar para as pessoas. Não foi negligência, mas nós percebemos que com essas pequenas aproximações e com o fato de eu não estar mais na consultoria e ele me ver de novo em casa... Ele tem aquela coisa da família de volta. Ele viu a mãe de novo lá no papel dela, a mãe só sai pra fazer o podcast e as coisas que tem a ver, e a mamãe é sem mimimi, e a mamãe é aquela coisa e tal, e de me chamar e de saber que eu tô ali... Ele deu uma regredida, ele chegou assim até a fazer coisas que ele nunca tinha feito, tipo de ir dormir na minha cama de madrugada, coisa que ele nunca fez nem assim, quando bebê, sabe? Eu não levei. Mas foi coisa de 1 mês. E agora ele tá numa fase assim, ele vê assim, ele sente o vento, mas ele diz, não, mas o vento é bom, né? Daqui a pouco vem a chuva, vai molhar as plantinhas. Ele ressignificou. Ele conseguiu superar um pouquinho aquela... De alguma forma. Se isso vai trazer alguma coisa, porque é uma ansiedade, obviamente, que está colocada, né, em algum lugar. Mas se ele vai conseguir fazer isso totalmente, não sei. Mas eu não achei que seria bom para ele... Porque o que eu entendo? Se os pais não entram junto na proposta terapêutica... Sim, aí tá fazendo terapia pra bonito. Pra bonito. E aí eu pensei, além de bonito, eu vou gastar, porque vai ser gasto, não vai ser investimento.
E eu não acreditava no modelo. Porque eu pensei, se eu fizer, eu não vou ser feliz assim. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro pros pais, assim. Se questionem, sabe? Porque enquanto família, tu ajuda muito mais um filho se tu tem claro. Estando lá, né? Estando lá, é importante. E assim, ó, não precisa ficar uma tarde inteira com teu filho brincando. Mas fica o tempo que tu quiser ficar, mas inteira. Que ele te perceba inteira, né? Porque tu tá realmente ali, tu não tá aqui, ó. Pois é. Não tá pensando em outra coisa. Sim, é bem Isso. importante. E é uma coisa que eu vejo, assim, em outros lugares, enfim, que eu vejo excessos também, do tipo assim, a criança faz, e a mãe já tá, sabe, grudada, eu já... É muito difícil encontrar esse meio termo. Muito É, difícil. porque assim, ó, o que que acontece? Ele tá ali, daí ele chama, mamãe, 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 mamãe. Ele não entende, daí eu tenho que dizer assim, ó, eu já te ouvi, mas eu estou falando, deixa eu terminar de falar, que eu já te ouço. Esse é um limite saudável, sabe? Porque se tu parasse tudo pra falar com ele ia, por exemplo, pensando no meu lado de professora, ele ia chegar lá na sala de aula, ia fazer isso com a professora não ia parar, ele ia ficar, meu Deus, que céu. É isso a que professora não me ama. É isso que eu ia te perguntar. Porque eu ia te dizer assim, tá, beleza. Show de bola. Eu tenho que dar um limite. Limite no sentido assim, ó, que não é pra ele, serve pra qualquer pessoa. Tipo assim, e ele já viu isso. O pai dele tá falando e eu tô falando com ele, aí o pai dele fala alguma coisa e eu digo assim, só um pouquinho que eu tô falando com fulano, já falo contigo. Até pra ele ver que isso acontece com outras pessoas e que não é só com ele. Isso não é direcionado pra ele. Mas eu fiquei pensando se isso tudo... Bom, é que lá no setor de psicologia eles devem fazer isso, né? Tipo, encaminhar na tua escola lá. Ah, sim, encaminhar na questão de... Terapias. Programa de aprendizagem, sim, eles encaminham. E já apareceu pra ti algum caso de espectro autista ou autismo? Muito. Inclusive, Puta, cara, tem lotado, né? Tem sido uma grande surpresa, porque tem muitos alunos... Tem alunos que entram já com o diagnóstico, tem aluno que ao longo do caminho a gente vai percebendo que tem coisa estranha. A gente passa pro setor, o setor passa pros pais. Aí os pais veem, observam, todo mundo observa. E quando vai ver, 2 anos depois, a criança surge com um diagnóstico. O que é uma merda, né? Porque assim, ó, eu vou falar essa palavra porque, cara, quanto antes tu descobrir, assim, ó. Sabe que no dia que eu fui falar, a primeira vez que eu fui na terapeuta, essa para fazer a avaliação, porque, para quem não sabe, a avaliação de criança começa com reunião com os pais, para entender a realidade familiar, aquela coisa toda, né? E aí, eu fui contar pra ela que ele corria em volta dele Sim, mesmo. Sim, tem coisa do autismo, tu foi falando. Ele correndo em volta dele e tapando e coisa. E aí, assim, ó, só que eu, obviamente, além de ser psicóloga, eu já teria percebido, sim, e outra coisa, né? Eu teria percebido na escola, questões de aprendizagem e tal. Não, ele vai super, ele voa, sabe? E assim, ó, ele tem uma questão de relacionamento que pra ele é uma necessidade. É completamente fora do espectro. Fora. Sim, então, tipo assim, só com isso ele já tá excluído do espectro. Eu ia falar do... Ai, meu Deus. Não é do sintoma, mas enfim, tá, do transtorno. Caralho, saiu. Porque assim, ó, o que a madrinha dele, né? Ele tem 2 madrinhas. Uma é a minha melhor amiga e ela é psicóloga infantil. E ela, eu sempre disse, se tu perceberes qualquer coisa, me fala. Porque quanto antes tu atuares, melhor pra criança, né? Só que eu tenho visto isso. E aí, talvez até crianças que tenham nascido ali na pandemia, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, que tiveram toda essa proteção dos pais, também tem muito isso. Eu tenho percebido uma enxurrada, tá? Tem. Pior que tem uma enxurrada e é muito assim... essa coisa que tu tava falando da questão dos pais, tu tava procurando, tu falou, se tu perceber alguma coisa, tudo bem, me fala, mas tem muito pai que não é aberto assim. Então já aconteceu mais de um caso de uma criança que até não podia ser autismo, podia ser lá, desenvolvimento de aprendizagem, ou ansiedade, hiperatividade, qualquer coisa. Que pro pai, assim, ele vê aquilo, ele nega até o final. Essa que é a parte boa de ter uma mãe psicóloga, porque daí eu consigo entender um pouquinho mais além, porque eu vou conversando com ela, ela vai me explicando. Sim. E assim, ela já me falou várias vezes que tem pai que passa por um luto, que pra até aquele pai conseguir procurar uma ajuda e procurar alguma coisa, vai ser difícil. E acontece muito. Tipo, muito pai, assim, que vive aquele luto e se apega e fala que não, e não, e não, e não, e a criança fica sofrendo.
Bom, então eu vou te contar uma situação que a gente tem, assim, de uma colega em comum, né? Eu e a minha comadre, que é minha amiga, que é psicóloga. Foi mãe aos 40, eu acho. Mas a idade nada a ver. Eu só mencionei aos 40 porque casualmente a gente brincou assim, que ela falou que bateu aos 40, ela tava desesperada, ela queria ser mãe. E logo que a menina nasceu, essa minha amiga, que é muito mais amiga dela do que eu, comentou com ela. Sei, eu tô achando, assim, né? Pô, porque é a mesma coisa. Se tu trabalha com isso, tu é uma profissional da Tem uma área. noção. E tu tá me dizendo alguma coisa, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que te dar crédito, entende? Daí, enfim, a menina, ela tinha a boquinha, né, bem característica do espectro, assim, mas à medida em que veio a coisa do desenvolvimento, que tu começa a falar, começa, né? A menina, com 5 anos, não fala. Ai, eu tenho vários desses. Na verdade, com 5,5 ela tá. Não, 6,5. Agora eu já até me perdi. Tá, Eu sei enfim, que ela tá naquela transição da educação infantil pra Isso. fundamental. Tá. Só que é o seguinte, daí qual foi a resposta da mãe, que é psicóloga? Não, a minha família toda começou a falar tarde. Não, tarde não, Não, com é que 6 tarde anos, né? é tipo 2 anos, 3, 4 no máximo. Não, e assim, ó, e outra no aniversário da menina. Daí isso, claro, contado pela minha amiga. Ela ficava correndo em volta da mesa e gritando. Ela não se comunica, ela não tem essa Ela não coisa do fala. olho no olho, do Sim. parar, sabe? Então, assim, ó, coisa claro séria. que quando eu tava com a terapeuta essa do meu filho, claro que ela disse, tu sabe que logo eu já pensei em autismo, né? Eu falei, claro, mas eu não me preocupei porque eu já excluí isso, esse diagnóstico, porque eu sei que Tu também porque tu é uma pessoa com estudo, né? Tu já estudou, tu sabe o que... E porque eu tô em cima da escola, tipo assim, recebendo as avaliações, sabendo o que ele tá fazendo, como é que ele tá se desenvolvendo, tô vendo em casa, tô vendo como é que ele tá falando, se ele tá falando direito, se ele tá pensando corretamente, como é que ele tá se conectando com o mundo no geral. Então, mas eu vejo que o luto, ele realmente não deve ser muito, assim, aliás, muito não, ele não deve ser nada fácil. Eu vou dizer pra vocês que até que quando ela me falou isso, mesmo eu sabendo que meu filho não tem características, né? Me deu assim um calor, sabe? Porque eu pensei, puta merda, será que eu deixei passar alguma coisa? E. Não, nem é só por isso, porque tu pensa assim, eu não sou mãe, claro, óbvio. Não, mas mas tu tu é pensa mãe de assim, várias crianças. tu pensa assim, que tu idealiza aquela criança, tu espera, tu pensa, tu vê toda a vida daquela criança e daí vem aquele baque, meu Deus. E agora? Não vai ser assim. A gente vai ter que reestruturar tudo. E a minha mãe também fala muito sobre aquela coisa de tu pensar como teu filho vai sofrer. É outro luto. Tu vai ter que pensar que toda a vida dele ele vai ter essa dificuldade. Ele vai ter que procurar sempre alguma coisa diferente. Tu vai ter que, assim, ter um acompanhamento especial. Então, é um luto muito difícil. E é uma rede de apoio, né? Porque não é só um profissional. O que eu fiquei pensando no caso da menina foi, tipo, principalmente na fono. Eu pensei, poxa, como ela poderia já ter ganhado tempo, né? Porque, assim, dá para desenvolver, não é? Gente, eu conheço vários adultos com autismo, tá? E que convivem com isso, aprenderam a conviver, mas os pais assumiram isso. Sim. Tô dizendo que é bonito, que é lindo, que é romântico. Não, eu tô dizendo o seguinte, se fosse comigo, eu ia dizer, puta, sabe? Que merda mesmo. Mas assim, ó... Mas é o filho que tu tem. Mas é o que tu tem. Tu vai fazer o quê? Vai jogar fora? Né? Não tem o que fazer, tem que assumir. O BO, né? Tô nessa fase de falar o BO. Mas eu achei muito interessante, assim, eu convido vocês a assistirem esses vídeos da Melissa. Eu acho, assim, que eles são... inclusive para essas crianças que daqui a pouco não socializaram tanto, não comunicaram, que para mim aí tá a tua grande pegada, sabe? A tua grande sacada. A criança se interessar. Então, daqui a pouco é uma coisa assim que mesmo sem o som, mesmo que ela não entenda o que a Melissa tá falando, ela vai, de alguma forma, visualmente ela vai compreender. Isso é arte visual, entendi certo? Perfeito. Olha, eu consegui, show! É isso que eu acho que a gente tem. É uma forma de comunicar sem que necessariamente a gente fale, mas que fique claro para a criança. Eu acho que hoje a gente tem pouquíssimo disso. Eu queria trazer essa tua experiência, sabe? Porque, primeiramente, porque tu és jovem.
tu poderias não ter a maturidade que tu tens, né? E o entendimento que tu tens acerca desse todo, porque ela pega um universo, gente, repito, de 3 anos a 8. A gente tá falando de um intervalo grande e assim, ó, de muitas mudanças. O meu filho se muda a cada 2, 3 meses, que eu percebo coisas que ele evolui, imagina nesse intervalo todo. Então, assim, eu convido vocês a assistirem. Foi realmente, assim, um grande prazer conhecer o teu trabalho. Eu, mais uma vez, parabenizo a tua mãe, Luciana, um beijo pra ti. Mas é verdade, merece mesmo, porque eu acho que pessoas, assim, transformam o mundo, né? Até me arrepiei, porque tu és um agente transformador e tu certamente não vieste por acaso. Eu digo que tem gente que veio nesse mundo e veio a passeio, né? Mas tu não veio. Graças a Deus, tô me esforçando pra isso. Não, mas tenha certeza que tu já fazes diferença. E a tua maturidade interna, tua maturidade emocional, ela vai te levar longe, ela vai te levar onde tu quiser. Então, assim, ó, não é o céu, mas o infinito. O que tu quiseres, tu terás. Tenha certeza obrigada, disso. Por isso que eu faço terapia. Não, mas olha, tu tá mais do que bem, parabéns pra essa terapeuta também, mas olha, com essa mãe, com essa terapeuta, que conjuntaço. Psicologia, a gente vai, mas obrigada. Mas não, é isso aí, eu acho que tu tens uma resiliência linda também. Então, às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente tem. E é legal, né? A gente ouvir de outro. Então, assim, reconheça isso quando tu te olhar no espelho e que tu não tem só 20 anos. A tua alma certamente tem bem mais do que isso. Mas também não importa, porque por fora tu tá linda e tem só 20 anos. E, assim, arrasando. Imagina quando a gente for mais velha. Ai, que linda. Vai continuar com essa mecha rosa, porque eu amo rosa. Não, nossa senhora. Pelo amor de Deus, essa mecha rosa. Alô pra minha cabeleireira, muito bem, parabéns. Isso aí, arrasou. Não, quando eu olhei essa mecha rosa, eu falei, gente, isso é Afrodite total. É um poder feminino, é uma força que tá muito além da gente. E assim, ó, pra 20 anos de idade, lidar com crianças e com toda essa estrutura escolar, né, familiar e tal, não é tão simples. Então, parabéns mesmo. Obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui. Seja sempre muito bem-vinda e vamos continuar esse nosso contato e essa conexão que hoje se iniciou. Tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Adorei vir. Um brinde às Afrodites. Gente, um beijo pra vocês. Uma ótima noite e até semana que vem.